Ó Maria concebida sem pecado. Agora você vai repetir comigo: São José forte. Amados irmãos, sejam muito bem-vindos. Saúdo com muito carinho toda a nossa amada Canção Nova. Meu nome é Jadir Barcelos, eu sou missionário da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, da paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Curicica. Eu sou apresentador do programa Bom Dia Catedral, na Rádio Catedral FM, lá no Rio de Janeiro. Eu sou militar, sou engenheiro de produção, sou um feliz chefe de família, sou casado com a dona Maíra, e eu me lembro, nós somos casados desde o dia 20 de dezembro de 2003, eu me lembro da data do meu casamento por questões de sobrevivência, né? Mas eu tenho 3 filhos, Danilo, Natália e Diana. O Danilo tem 20 anos, a Natália tem 18 anos, e eu tenho uma pequenininha de 11 anos que se chama Diana. Meus irmãos, eu vou ser bem direto no meu objetivo em estar aqui hoje. Eu preciso que você se apaixone por Jesus hoje. Onde quer que você esteja nos escutando, nos vendo, ou você que está aqui, eu preciso que você se apaixone de novo por Deus. Deus me deu a graça de ser pai de 2 jovens com deficiência. Tanto o Danilo quanto a Natália são autistas. E eu descobri que eu não tenho que ficar falando de autismo na igreja. Eu tenho que anunciar o meu Senhor e Salvador. Porque eu descobri o quê? Uma pessoa que ama Jesus não vai maltratar os meus filhos. Por que hoje eu não posso mandar o meu filho à padaria hoje? Porque eu não sei quem o meu filho vai encontrar do portão da minha casa até a padaria. E é por isso que eu anuncio Jesus o tempo inteiro. Seja no meu trabalho, seja na rádio. Quem me segue no Instagram vai ver que eu estou o tempo inteiro, em todos os lugares, tentando fazer o máximo, porque eu tenho pressa. Eu descobri que o melhor instrumento de inclusão se chama o amor de Deus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. É o amor de Deus que traz para perto, é o amor de Deus que protege. Hoje eu estou aqui porque eu estou disposto a dar a minha vida por vocês. Eu estou disposto a dar o meu tempo, meu dinheiro, minha saúde, para que o amor de Deus seja manifestado no coração de cada um de vocês. E ainda assim, eu peço que, transbordando desse amor de Deus, que vocês amem os meus filhos. Hoje, vocês estão escutando a pregação de um pai de família. Eu vim aqui pregar o amor de Deus, esse amor do meu Senhor e Salvador. A única coisa que eu peço, fruto do meu sacrifício, do meu tempo, da minha saúde, do meu dinheiro, seja lá do que for, é que Ele possa gerar um povo cada vez mais apaixonado por eles e apaixonados por eles, que possam amar os meus filhos também. Amém? Devidamente apresentado, vamos conversar um pouquinho? Repete assim: realização ou fracasso? O homem à luz do amor de Deus. Vamos pegar o... Irmão, você pode fazer um fundo aí para a gente? Efésios, capítulo 4, versículo 13. Anota aí, fica guardadinho. A gente vai voltar para essa palavra algumas vezes. Até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Repete: estatura da maturidade de Cristo. Meus irmãos, essa carta atribuída a São Paulo é conhecida como uma das cartas de cárcere. São Paulo escreve da prisão. E o que São Paulo está propondo a esses homens é alcançar a estatura de Cristo. Realização ou fracasso? Provavelmente, todos nós temos alguma história de sucesso, alguma história de fracasso.
E muitas vezes o que nós erramos, quais são os parâmetros que você usa para estabelecer o que é sucesso e o que é fracasso, seja na sua vida ou na vida de outra pessoa. E esse é o nosso grande erro. E São Paulo, ali naquela realidade, nos chama a uma estatura que nos leva à cruz. Repete: a maior estatura do homem acontece quando ele chega aos pés da cruz. Meus irmãos, São Paulo está propondo a esse povo de Éfeso, um povo dado a superstições, um povo dado a magias, um povo dado a atalhos. São Paulo está propondo a esse povo o caminho da cruz. E esse é o grande desafio. São Paulo não está propondo algo que ele não viveu. São Paulo não está propondo algo que ele não estava disposto a fazer. São Paulo conheceu o povo de Éfeso na sua segunda viagem missionária. Só na segunda viagem missionária, Paulo já tinha passado por uma cegueira, por humilhações, por uma ameaça de apedrejamento, seguido de um próprio apedrejamento. Tanto que esse apedrejamento ele foi dado como morto. Paulo sofreu humilhações. Na terceira viagem passou por naufrágios, açoites, prisões. E Paulo percebeu uma coisa que muitas vezes nós não percebemos. Existem coisas que acontecem conosco que já deveriam ter nos matado, que já deveriam ter acabado conosco, que já deveriam ter nos levado ao fim. E Paulo percebe uma coisa: eu passei por isso, eu abracei a cruz, e passei por isso, e nada foi capaz de me destruir. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, sabe por quê? Sabe por que eu sei que você crê? Porque o que eu acabei de falar é muito parecido com aquilo que você viveu. Existem situações em que você passou por tantas provações, tantas lutas. Por que você não foi destruído? Por que não acabou? Dizem que você lutou para sair da tua cama. Eu te digo, eu não sei em que circunstância você está me escutando, mas entenda esse nosso encontro como um sinal de que Deus está cuidando de você. Paulo, nessa segunda viagem missionária, escreve aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso? Todo mundo sabe o que é o versículo 13, mas ninguém sabe o que está escrito no versículo 11, 12. Posso ler para você? Vamos nessa. Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13. Olha isso. Não é a minha penúria que me faz falar. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter em abundância e a padecer necessidade. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Só nesses 2 versículos Paulo fala de penúria, de necessidade, de passar fome. O homem, à luz do amor de Deus, ele vai viver realidades que para o mundo é fracasso, mas para Deus é sucesso. 1 Coríntios, no capítulo 18, diz isso. O que para os homens é loucura, loucura, para nós é salvação. Meus amigos, eu tenho certeza que ninguém chega a esse lugar, ninguém caminha por esta terra sem renunciar, sem abrir mão de coisas que achava preciosas 2, 3 meses atrás. Simplesmente
Nós vamos colocando as coisas em seu devido lugar quando o amor de Deus é colocado na nossa história. Diga amém. É isso, o amor de Deus, ele recoloca os parâmetros para que nós possamos medir verdadeiramente o que é sucesso, o que é fracasso. Porque se nós usarmos os parâmetros do mundo, tenha certeza, uma quinta-feira em Cachoeira Paulista é um fracasso. Mas aqueles que se aproximam de Deus sabem que estão vivendo sucesso. Diga glória a Deus isso aí. Diga isso, glória a Deus. A Xanda começou essa manhã dizendo: é melhor ficar no Espírito Santo. Repita isso: é melhor ficar no Espírito Santo. O que eu estou querendo chamar a sua atenção é: o homem à luz do amor de Deus vai sofrer. O homem à luz do amor de Deus vai sentir a dor da solidão, do medo. Mas o amor de Deus, isso está em 1 João. 1 João, capítulo 4, olha isso, no versículo 18, que diz assim, ó: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Olha, me disseram que aqui em Cachoeira Paulista, principalmente os músicos, são os músicos mais corajosos do mundo, e o povo que fica aí também. Me falaram que se entrasse um leão furioso aqui, todo mundo ia permanecer sentado na cadeira, não é isso? Não é isso? Estou no lugar errado, né? Leão furioso, muito maior do que você, sem chance de vencer. Você ia correr? Eu só preciso correr mais que o Diego Faro. Diego, só preciso correr mais que você, mais que o Fred. Vocês correriam, não é isso? Tá bom. E se o leão fosse na direção do teu filho? E aí? Se o leão fosse na direção do seu filho, você não correria mais? O que mudou? O que mudou? A ameaça continua a mesma. A fúria do leão continua a mesma. As suas chances de vitória sobre o leão continuam as mesmas. O que mudou? O que eu acabei de ler: o amor lança fora todo medo. E aí a gente volta para a nossa pregação. Meu irmão, você não teria chance de vencer um leão, mas a questão toda é: a minha vida não importa mais. E viu como é fácil perceber? Quando a nossa vida, ela pode ser medida da maneira correta, é justamente pelo amor. O amor de um pai, o amor de uma mãe, o amor de um esposo, de um marido, em Cristo, nos mostra a facilidade pela qual nós somos capazes de nos sacrificar. Meu querido André falou isso. Jadir, acabou de falar no meu ouvido antes de começar: o Senhor me fala de homens corajosos como leões. Falou aqui. E ele nem sabia que eu ia pregar isso. A questão toda é: onde você colocou o amor vai jogar fora todo o medo em nome de Jesus. O amor vai jogar fora toda a depressão em nome de Jesus. O amor vai jogar fora todo o desânimo. O amor vai jogar fora toda a falta de perdão. O amor vai jogar fora tudo aquilo que você hoje tem medo de viver de novo. Jadir, eu não quero mais lutar. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu lutei por essa pessoa, eu me decepcionei. Eu estou tentando salvar o meu filho. Eu estou tentando salvar o meu casamento. Eu estou tentando salvar a minha pastoral. E como eu me aborreço. Deixa eu repetir. São Paulo está nos chamando a uma estatura de cruz, de todo o coração. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade e o privilégio de estar nesse lugar aqui, aonde todas as pessoas do meu coração, na minha formação, pisaram. A questão toda é: eu queria estar pregando, é bênção. Eu estou pregando, queria estar pregando, é cura. Eu queria estar pregando, é libertação. Mas hoje eu vim pregar para você a realidade da cruz. Nós precisamos voltar a enxergar a cruz como parâmetros, como parâmetro para a nossa caminhada. A cruz precisa voltar a ser o parâmetro do meu sacrifício pela minha casa, do meu sacrifício pelo meu irmão, do meu sacrifício na minha missão e principalmente do meu sacrifício pela igreja de Cristo. Meus irmãos, quantas vezes vocês se doaram
e parece que não receberam recompensa. E você entende que a recompensa não é mais humana. Aquele que se doa por amor vive a recompensa de Cristo. Colossenses 3, do 23 ao 24. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, certos de que receberão do Senhor a recompensa da herança. E esse versículo termina dizendo: é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Ou a gente recoloca a Cristo nos nossos parâmetros de amor e sacrifício, ou tudo para nós vai se tornar fracasso. Criar um filho vai ser uma realidade de fracasso. Engravidar, como muitos países estão vivendo isso, virou uma realidade de fracasso. Eu tive um dia na minha vida em que eu saboreei o gosto amargo do fracasso. Ter 2 filhos deficientes é uma profunda quebra de tudo aquilo que você pode imaginar de paternidade. Porque a gente projeta os nossos sonhos nos nossos filhos, a gente projeta os nossos planos nos nossos filhos, e muitas vezes, quando essa realidade bate na nossa porta e a gente não está preparado, e de todo o coração, deixa eu te avisar, não tem preparo para isso não. Só tem propósito firme. Repete. Propósito. Beleza, você repetiu com a voz da Quaresma. Eu preciso que repita pelo menos com a voz do tempo comum ou da Páscoa. Vamos lá. Preciso manter propósito firme. Eu tenho muito zelo com o meu trabalho. Eu não vivo de missão. E tento ajudar o máximo os meus irmãos que vivem de missão. Mas eu tenho um trabalho. Todo dia eu vou para a minha luta, eu pego o ônibus lotado, tenho um chefe difícil. E teve um dia que eu passei por um grande problema no meu trabalho. E a minha esposa, ela é formada em turismo. E ela administrava a maior rede de hotéis do Brasil. Porém, quando o resultado do autismo chegou, ela decidiu abraçar a cruz. E ela abriu mão do maior sonho da vida dela, que era administrar aquela rede de hotéis, e começou a andar nos ônibus lotados do Rio de Janeiro, aquele Rio 40 graus, com 2 crianças autistas pesadas no colo, um querendo morder, outro dando cabeçada nela, aquela mulher que poderia estar andando de avião em avião, aferindo as qualidades do hotel, mas ela não. Ela decidiu abraçar a estatura da cruz. Ser uma mulher à luz do amor de Deus. E eu estava mal aqui, com ele, com as crianças e com ela. E é interessante, eu não costumo ter pesadelos, mas toda vez que eu tenho um pesadelo, eu ouço a cabeça do meu filho batendo em algum lugar, porque era o modo que ele respondia a qualquer coisa que fosse recusa. E nisso, as crianças começaram a fazer as várias terapias, e nós continuamos caminhando à luz do Senhor. Só que, como eu disse, naquele dia eu tive um péssimo dia. E ao final daquele dia eu fui buscar as crianças na terapia. Maíra estava lá com as crianças, eu peguei o carro e falei: você está aí ainda? Vou passar aí. Parei o carro lá, aí eu entrei no centro de terapia, não sei se vocês já foram no centro de terapia. O último terapeuta traz as crianças e dá um feedback. O Fred tem um trabalho lindo nessa área. E nisso, não veio a terapeuta, veio a terapeuta e 2 seguranças trazendo a Natália, a minha filha do meio. E a terapeuta disse assim: seu Jadir, a Natália quebrou tudo aqui. Ela quebrou os vidros, ela quebrou os instrumentos, ela bateu, ela mordeu o estagiário. E a Natália não pode mais frequentar esse lugar até ela passar por uma intervenção medicamentosa.
eu estava tão machucado por conta do meu dia que eu não respondi absolutamente nada. Eu peguei minha pretinha, botei no colo, ela estava muito calma. Ela deitou aqui. Aí de repente me chega, não a terapeuta do Danilo, mas a coordenadora do centro de terapia. E ela fala assim: seu Jadir, entra. E nisso que eu entro, eu penso, deve ser para pagar, para ressarcir. E eu já estava pronto para isso. Mas ela fala assim: seu Jadir, nesses 3 anos que vocês estão aqui, nesse último mês nós percebemos uma coisa: o Danilo regrediu tudo. E nós vamos ter que começar do zero. Deus. Esse foi o pior dia da minha vida. Eu lembrei da minha esposa, que tinha aberto mão dos sonhos dela para estar ali. E nisso, eu também não respondi nada. Eu não conseguia processar tudo aquilo. Peguei as crianças, levei para o carro, coloquei no banco de trás, coloquei os cintos e fui andando. E minha esposa sabe que quando eu estou assim, é para silenciar. Ela respeita, ela entende. Isso, eu estava ali. E eu parei num sinal do Rio de Janeiro. E olha para mim, eu fiz uma oração, olha para mim, oração a Deus, mentalmente. E sabe o que eu dizia a Deus na minha oração? Eu não quero mais lutar. Chega. Para quê? Para ficar recebendo notícias como essa? Olha aí, minha esposa está cansada. Obrigado. Olha a minha esposa. E eu gritava na minha mente para Deus: a minha esposa está cansada. Olha todo o sofrimento que nós estamos vivendo. Ninguém aguenta mais. Está doendo. E eu gritava: eu não quero mais lutar por essas crianças. Eu amo essas crianças, mas eu não vou mais lutar por elas. Vou deixar guardadas em casa. Chega de escola, chega de terapia. Não vou mais lutar. E eu gritava isso, eu gritava na minha mente, eu gritava. Até que eu terminei, olha para mim de novo, a minha oração. E eu rebati o retrovisor. O Danilo, ele fazia uma coisa chamada, a Diana não tinha nascido ainda, o Danilo fazia uma coisa chamada ecolalia. Já ouviu falar sobre isso? Ecolalia, por exemplo, se eu virasse para o meu irmão Fred, eu falaria assim: Fred, eu gostei da sua camisa. Sabe o que o Fred falaria para mim? Se o Fred tivesse a mesma ecolalia do Danilo, ele falaria assim: Fred, eu gostei da sua camisa. Fred, eu gostei do seu sapato. Sabe o que o Fred falaria? Fred, eu gostei do seu sapato. O Danilo repetia exatamente o que você falava, inclusive a entonação. Então, quando eu terminei de falar com Deus que eu não lutaria mais pelos meus filhos, eu rebati o retrovisor e os olhos do Danilo ficaram perfeitamente no retrovisor. E os olhos dos meus filhos são lindos. Depois você entra lá no meu Instagram, botei uma foto dele lá hoje. Está lindo, é lindo meu filho. E nisso, eu virei para ele e falei assim, verbalmente. Falei: garotão, papai te ama, tá? E rebati o retrovisor. De repente eu escuto assim: papai, eu, o Danilo, o seu filho, te amo assim, ó, papai. Essa foi a primeira vez que o meu filho falou comigo. Essa foi a primeira vez que o meu filho falou comigo, conversou comigo. E o que eu sinto?
uma profunda vergonha, porque o meu filho estava me ensinando a ser homem, coisa que eu não estava sendo naquele momento. Eu conversei com um neurologista do Danilo, Dr. Adailton, saudoso Dr. Adailton, e ele falou assim: Jadir, você não pode imaginar a dor que o seu filho sentiu para formar essa frase. Ele teve que passar por barreiras neurológicas, comportamentais, fonoaudiológicas, o autismo propriamente dito, para formar essa frase. Sabe o que o meu filho estava dizendo para mim? Pai, não se desiste de quem ama, não. Não se desiste daqueles que Deus te confiou. Não se desiste dos projetos, dos sonhos de Deus. Não se desiste. O homem, à luz do amor de Deus, entende que o que é fracasso para o homem é sucesso para Deus. O que é fracasso para o homem é salvação em Deus. Eu não sei o que levou o Danilo a falar justamente no dia em que eu desisti dele. Porque desistir de lutar, que amor é esse que não luta? Que amor é esse? Quem inventou isso? Que amor é esse que não sofre? E São Paulo, nessa palavra, está nos chamando exatamente a isso que o Danilo me ensinou a viver naquele dia, no trânsito. Pai, vai valer a pena. Continua lutando por mim, que um dia a gente vai no cinema junto, a gente vai assistir muitos filmes juntos. Eu vou ser o craque do inglês, eu vou ser o craque do design. Tudo que o cara faz hoje é um fera no inglês, é um fera no design. Vocês têm que ver a Natália cozinhando, a casa chega a ficar perfumada. Se eu tivesse parado justamente naquele momento, eu não estaria vendo as maravilhas que Deus tinha reservado para mim na minha vida. E é justamente isso que o inimigo quer, que nós puxemos o freio de mão quando a dor for aguda em nossos corações. Porque tudo que a gente não quer é reviver a dor. Eu não queria reviver a dor, eu não queria que a minha esposa revivesse a dor. E eu repito, nós revivemos essa dor não uma, nem duas, nem três, revivemos muito. Até ano passado a gente está revivendo essa dor. Sabe por quê? Porque quando se ama não se para de lutar. O homem, à estatura de Deus, ele precisa compreender que vai ter cruz, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas em nenhum momento estaremos sozinhos. Em nenhum momento estaremos sozinhos. A maior promessa dele para você e para mim é justamente essa, de que ele estaria conosco todos os dias. É por isso que caem 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda. É porque ele está com você todos os dias. O homem, à luz do amor de Deus, ele alcança a estatura quando ele compreende a realidade da cruz que ele vive. E hoje, como eu disse, eu me envergonho, porque o meu filho não tem que provar nada para mim. Tudo aquilo que o Senhor me confiou, eu preciso amar, honrar e guardar. E se tiver que lutar, que eu lute com 1, 2, que seja um leão por dia, até que os leões tenham medo de nós. Diga aí para quem está do seu lado: até que os leões tenham medo de nós. Até que os leões tenham medo de nós. Até que os leões tenham medo de nós. A gente não vai parar de lutar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Como eu disse, o chamado do Senhor hoje, através dessa carta de Paulo aos Efésios, é lembrar que a realidade da cruz, ela precisa nos abraçar. Do mesmo modo que o Cristo abraçou a cruz, a estatura do Senhor é a cruz. A estatura do Senhor, a estatura do Senhor, o alto, o parâmetro é a cruz. Tudo mais é fantasia. Tudo mais é amor de poema, é amor de música. E a gente está falando de amor de cruz. Se eu tivesse parado naquele momento de dor, eu não estaria vendo os milagres que eu vejo hoje. Se você tivesse parado nos seus momentos em que a dor te machucou tão grande, mas de maneira tão grande,
você não estaria vivendo tantas maravilhas que você viveu. Olha para a tua história. A gente vai começar a orar. Eu sempre gosto de falar isso nas pregações que eu faço. Sabe por quê? Você tem que persistir. Sabe por que você não pode desistir? Eu não sei o que está te acontecendo, me desculpa, eu nem sei o seu nome. Sabe por que você não pode desistir? Porque você não chegou até esse ponto da sua vida para ser um derrotado. Você não chegou até esse ponto da sua vida para ser um fracassado. E olha, não é palavra motivacional não, eu estou te chamando para uma lógica espiritual. Quantas vezes o Senhor foi providente com o pão de cada dia na tua mesa? Quantas vezes o Senhor colocou pessoas maravilhosas na nossa vida? Quantos livramentos você já teve? Atropelamentos, doenças, balas perdidas. Quem já teve um livramento, levante a mão, por favor. Beleza. Quem não levantou a mão, levante a mão, por favor. Porque todos nós aqui tivemos um livramento bem recente até. Aconteceu uma coisa lá no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Brasil e mundo, uma coisa chamada pandemia. Posso traduzir espiritualmente o que é a pandemia? A morte andou pela face da terra levando quem ela quis. Jadir Barcelos era do grupo de risco, sério. Em Niterói, um triatleta milionário foi levado por esse vírus maldito. Pessoas preciosas foram arrancadas da minha vida por conta desse vírus maldito. Ricos e pobres, gordos e magros, crianças e idosos, negros e brancos. Esse vírus maldito levou quem ele quis e não te levou. Diga glória a Deus. E eu te digo porque ele não te levou. Porque Deus ainda tem muitos propósitos para serem realizados na tua vida. Deus ainda tem sonhos para serem realizados na sua vida. Nós não podemos ser a mesma pessoa que nós éramos antes disso. Um livramento tem que mudar tudo. Eu não posso ser o mesmo pai, eu não posso ser o mesmo marido, eu não posso ser o mesmo missionário, eu não posso ser o mesmo amigo. Tudo tem que mudar depois de um livramento, e é isso que o Senhor está chamando hoje. Bendito seja Deus que inspirou no coração essa palavra para que o mundo escutasse. Precisamos alcançar a estatura da cruz em Cristo para sermos homens de sucesso. Pela lógica de Cristo, não pela lógica do homem. O nosso parâmetro não é o homem, é Jesus Cristo. Vivendo as maravilhas que eu estou vivendo hoje, houve uma sexta-feira em que eu fui buscar o meu filho na escola. Escuta essa, meu irmão. Fui buscar o Danilo na escola, Diegão. E nisso que eu chego na escola, parei o carro na frente da escola. E o Danilo era aquele menino que era alvo assim, porque todo mundo via aquilo. O Danilo batendo a cabeça nos lugares, o Danilo babando, o Danilo e a Natália fazendo as necessidades onde eles queriam fazer. Mas a minha esposa, a minha igreja, olhava para aquela realidade e proclamava: Ele muda histórias, revoga sentenças. Vão dizer que não tem jeito, vão dizer que é o fim, mas a última palavra é dele. E eu fui buscar o Danilo na escola, parei o carro bem na porta da escola, numa sexta-feira. Ele entrou, sentou no carro, e jovem não entra no carro, ele simplesmente pula no carro. Ele pulou no carro, e disse que ele pulou no carro e falou para mim: pai, sextou. Eu: que sextou, rapaz? E ele falou assim, quando eu olhei para a camisa dele, ele não falou nada. A camisa dele estava repleta de declarações de amor. Os colegas, os funcionários, os professores: Danilo, você me ensinou a ser forte. Danilo, você é corajoso. Danilo, você é mais rápido que o Sonic. Meu filho é apaixonado pelo Sonic. E eu olhando assim para a camisa dele, eu olhei para o lado de fora, vi que nenhum dos colegas dele estava com a camisa rabiscada. E eu virei para ele
e falei assim: Danilo, por que só a sua camisa está rabiscada e dos seus colegas não está? E ele me respondeu: pai, eu passei de ano antes de todo mundo. Mas se eu tivesse parado naquele dia, eu não estaria vendo os milagres de Deus na minha vida hoje. Deixa eu falar uma coisa, de repente tem uma opção de pai, de crianças, de deficientes, de autistas. O problema não é o meu filho fazer ou não fazer algo. São pessoas que não se medem pela estatura de Cristo, dizendo que vai ou não acontecer na minha vida. É esse o problema. Se a palavra não é para mim, eu renuncio agora em nome de Jesus. Porque a última palavra da minha vida não é de médico, não é de juiz, não é de vizinho. A última palavra é dele, Jesus. E chegando a casa, com o Danilo com aquela camisa, eu fiz essa canção que eu vou cantar para vocês, que se chama A Última Palavra é Dele. Vamos nessa? Fica de pé, vamos rezar? Fred, me ajuda nessa, meu irmão. Vem, Diegão, também você conhece? Vão dizer que é impossível, vão dizer que não tem mais jeito, mas a nossa estatura não é da humana, né? A nossa estatura é a estatura de Cristo. O que muitos dizem impossível, que não tem mais jeito e que é meu fim, desconhecem o Deus que eu sirvo, Deus que nunca falha, Deus do impossível. Oh, a última palavra é dele. 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 Ele muda histórias, revoga sentenças. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Ele muda histórias, revoga sentenças. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Diga o nome dele: Jesus. Vamos cantar novamente. Quando chegar nesse refrão, levanta a tua mão e canta bem bonito. O que muitos dizem impossível, que não tem mais jeito e que é meu fim, desconhecem o Deus que eu sirvo, Deus que nunca falha, Deus do impossível. Cantemos. Oh, a última palavra é dele. Oh, a última palavra é dele. Vai levantando a sua mão e declarando: oh, a última palavra é dele. Ele muda história, revoga sentenças, revoga sentenças. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Ele muda história, revoga sentenças.
última palavra é dele. Ele muda histórias, revoga. Ele muda histórias, revoga sentenças. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Canta isso. Ele muda histórias, revoga sentenças. A última palavra é dele. A última palavra, diga o nome dele. É dele. Eu quero te lembrar, Deus não dá livramento quando Ele não tem propósitos. Deus só dá livramento para quem tem propósitos. Deus ainda tem sonhos para a sua vida. Você, Salmo 26, nos seus últimos versículos diz assim: sei que verei os benefícios de Deus na terra dos vivos. Você não vai morrer antes de ver o seu milagre acontecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Claro que vai ter luta, claro que vai ter cruz, claro que vai ter dificuldade, mas é claro que Ele vai estar conosco em cada passo, em cada decisão. Sua filha não foi abandonada, seu filho não foi abandonado, seu casamento não foi abandonado, a sua empresa não foi abandonada. Esse câncer não vai dar a última palavra, esse divórcio não vai dar a última palavra. Hoje nós vamos passar a medir a nossa vida pela estatura da cruz. Nós não vamos parar no meio do caminho porque veio o sofrimento. A nossa medida é a cruz, e é na cruz que nós vamos seguir, é pela cruz que nós vamos conseguir. Levante a sua mão. A última palavra é dele. Toma posse, é teu hino de vitória agora. Essa música não é mais minha, agora é a sua. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Bendito seja, Senhor. Levante a mão, glorifique. Ele muda histórias, revoga sentenças. A última palavra é dele. A última palavra. Ele muda histórias. Ele muda histórias. Ele que revoga sentenças. Revoga sentenças. O justo juiz, o Senhor dos senhores. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Diga o nome dele. Jesus. Senhor, eu te louvo, te bendigo, te adoro, Senhor. Mesmo em meio aos sofrimentos, às lutas, às cruzes da vida, nós não vamos parar, nós não vamos desistir porque ficou difícil. Nós confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que uma hora as coisas melhoram, uma hora a porta abre, uma hora a bênção chega. Enquanto isso, nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti. Pela poderosa intercessão de São José, da Virgem desatadora dos nós, da Virgem da saúde, desata, Senhor Deus, todo nó que está fazendo essa família desistir um do outro, desistir daquele filho que abraçou infelizmente a dependência química, desistir dessa família que está lutando contra a depressão, desistir. Nós não somos da desistência, nós somos da perseverança. E onde quer que você esteja, que nesse momento o Espírito de Deus vá visitar você, que uma gota do sangue de Jesus toque em cada realidade da sua vida, e tudo isso seja transformado para a honra e glória de Deus. Coloca a mão no teu coração e diga para você: eu creio em um Deus, no meu Deus. Ele muda histórias, Ele revoga sentenças, e na minha vida, na minha família, a última palavra sempre será dele. Dê a mão aí para quem está do seu lado. Vamos terminar. Pode fechar o corredor aí, cuidado para não cair.
Nós sabemos em quem colocamos a nossa esperança, a nossa confiança. Eu só digo a você, você não vai ser decepcionado em continuar buscando a estatura de Cristo. Não será decepcionado. Levanta a mão dessa pessoa, se for baixinho, estica as costas dela. E você vai cantar, fala assim: é meu hino de vitória. Fala aí, é meu hino de vitória. É o meu lema a partir de agora. Fala assim, é o meu lema a partir de agora. Ele muda histórias, canta. Ele muda história, revoga sentenças. Revoga sentenças. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Ele muda história. Ele muda história. Revoga sentenças. A última palavra. Joga lá em cima. Joga lá em cima. A última palavra é dele. Ele muda história. Revoga sentenças. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Ele muda história. Revoga sentença. Revoga sentenças. Oh, oh, oh. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Jesus. Vem aqui rezar comigo. Vamos rezar com esse povo. Muda história. Pode soltar a mão dessa irmã, só fala assim. Diga aí para quem está do seu lado assim: você não chegou até aqui para ser derrotado. Diga isso. Você não chegou até aqui para ser derrotado. Você não chegou até aqui para ser derrotado. Meu irmão Fred, meu irmão Diego, querida Xanda, você não chegou até aqui para ser derrotado. Se Deus te trouxe até aqui passando o que você passou, sofrendo o que você sofreu, tenha certeza, nós vamos chegar até o fim vitoriosos na estatura da cruz. Na estatura da cruz, minha gente. Homens à luz de Deus, mulheres à luz de Deus, na estatura da cruz. Que coisa linda, erga seus braços e vamos cantar. Ele muda história, Ele vai mudar a sua história. Revoga a última palavra, a última. A última palavra. Canta, Rincão do meu Senhor. Bora, Jardim, Rio de Janeiro, Brasil. Ele muda história. revoga sentenças. Revoga sentenças. A última palavra é do Senhor. A última palavra é A última, a última. a última palavra. Ele muda a minha história. Ele revoga todas as sentenças do mal. Ele tem sobre nós o poder, a glória, a força é dele. Canta com força. Ele muda a minha história, a minha vida, a minha família. E eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. A última palavra é dele. A última palavra, A Senhor. última palavra. Proclama isso e assume. E que ao nome de Jesus, erga seus braços, erga seu coração, erga sua família e sobre ela proclame que é Jesus quem tem a última palavra. Tudo é dele, tudo é de nosso Senhor. A nossa vida, as nossas sentenças, as nossas lutas, tudo pertence ao Senhor e a última palavra é dele. Que o Senhor revogue as suas sentenças. Faz assim comigo. Rasga toda sentença de morte. Rasga, Senhor. Toda sentença de destruição. Rasga. Toda palavra maldita. Rasga. Todo fracasso, toda distância de Deus. Rasga. Toda falsa enfermidade ou toda enfermidade. Rasga sobre a sua vida, sobre a sua casa. A última palavra é dele, é de Deus, é do Pai. Amém. E ainda dá tempo um pouquinho. Nós vamos cantar, nós vamos ter o momento da misericórdia lindo na canção nova. Mas nós estamos aqui para proclamar. Eu queria pedir
Eu amo essa música, você já sabe. Tudo é de quem? De Deus, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. É Ele quem tem a última palavra sobre nós. A canção nova é Casa de Misericórdia, onde o amor de Deus é derramado. Nós estaremos no Rio de Janeiro, nós aqui, Jadi, Fred, Diego, eu e muita gente boa, Flávio Vitor. Nós vamos ter Ramon e Rafael, nós vamos ter muita gente boa, Tiago Tomé, nós vamos ter Padre Wagner, nós vamos ter muito mais pessoas incríveis conosco. Dia 18 de janeiro, 18 de outubro, Rio de Janeiro. Nós vamos abraçar com o amor do Pai essa cidade, no Maracanãzinho, porque o amor de Deus tem que chegar logo nos nossos corações. O amor de Deus, Jadi vai estar conosco. Não pode deixar de ser proclamado, porque a única força que nos muda foi o amor de Deus que mudou você. O amor do Pai que te recebeu, Diego, em nome do Pai, não é? Vamos cantar isso. Pega seus braços e canta se abandonando nas mãos de nosso Senhor. Xanda, eu queria só dar um pequeno testemunho, já dizendo e já profetizando. E essa canção, Jadi, foi profética hoje, sabe? Porque essa semana eu recebi uma sentença específica na minha vida. Mas eu aqui, cantando com você, na hora que você, Xanda, falou para rasgar essa sentença, eu vi claramente que essa sentença está revogada. Amém. Claramente. Glória a Deus. Depois vou partilhar contigo, meu irmão, dizendo exatamente que eu creio que esta sentença que foi dada está revogada. Amém. Amém. Então vamos proclamar que o Senhor é o Deus de tudo a nossa vida, de todas as coisas, até daquelas que ao nosso olhar humano parece que já não deu certo mais, não é? E Deus, Ele é tudo, Ele é o nosso Pai. Por isso, faz desta canção agora a tua oração. Nasceu no meu coração há tantos anos, mas agora com certeza de cada um de vocês. Então vamos juntos. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Canta tudo isso, rincão do meu Senhor. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Canta pra Ele, vai forte. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Canta a canção nova. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada